Gente, então, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live do curso de Psicologia. Hoje a nossa live, ela tem um tema super interessante, como todos os outros também que têm passado por aqui. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os desafios das pessoas com deficiência durante a pandemia, né? Um tema bem atual e também uma preocupação que a gente precisa ter com essas pessoas, com as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Os convidados de hoje para a nossa live é a Ellen Cristina Moraes, que é coordenadora do SOI, do Serviço de Orientação Inclusiva da UCB, a professora Valícia Gomes, também intérprete e professora da Universidade Católica de Brasília, e o Utenberg, psicólogo cego, e também foi estudante da Universidade Católica de Brasília. Eu vou primeiro passar a palavra para cada um deles, né, começando pela Ellen, depois pela Valícia e pelo Utenberg, para poder aí falar um pouquinho quem são eles, né, fazer uma breve apresentação, e na sequência a gente começa então com a Ellen falando um pouquinho sobre esse tema. Só para poder me apresentar, né, para as pessoas aí, como o caso do Utenberg, que é cego. Então, eu sou Daniele, eu sou aí uma mulher, né, não vou falar meia idade, talvez, não, né, uma jovem, uma jovem, tenho cabelos encaracolados, sou parda, eu tenho os olhos castanhos, né? E estou com uma blusa aqui meio creme, uma blusa de frio, tá bom? Vou passar a palavra para a Ellen. Olá, boa tarde a todos e a todas. Utenberg, eu sou morena, cabelos lisos, mais ou menos no ombro. Eu também não sei se eu sou de meia idade ou se eu sou jovem. Enfim, eu sou Ellen, né? Como a Daniele falou primeiro, né? Eu quero agradecer a Daniele pelo convite, cumprimentar os meus colegas, a Valícia e o Utenberg, dizer que eu fico muito feliz, né, em a gente poder estar aqui hoje discutindo um pouco a respeito desse assunto que é tão importante, né? Então, eu sou graduada em pedagogia, né, tenho especialização em psicopedagogia clínica e institucional, sou mestranda de educação, né, do programa de mestrado em educação aqui da Universidade Católica, estou para defender a minha dissertação breve, se Deus quiser, e eu pesquiso sobre a inclusão e permanência de pessoas com transtorno do espectro autista na educação superior. Então, para mim, é muito prazeroso poder, né, estar aqui para a gente poder aprender um pouco hoje juntos. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigada. Valícia. Olá, pai. Olá. Serve para que, se eu precisar falar alguma coisa... Eu ative alguma coisa, não. Irei falar pelo seu... Eu acho que é o Utenberg, o de voz dele. Isso, pronto. Então, boa tarde a todos, né, é um prazer, né, agradeço a Daniele pelo convite, a Ellen, né, prazer enorme rever, fazer essa atividade juntos, o Utenberg também já tem quase um ano que a gente se encontrou na Católica, num evento de inclusão, muito bom. As pessoas que a gente convidou aqui, alguns ex-estudantes, colegas de profissão, muito bom vê-los aqui para essa discussão, e eu sou uma pessoa, uma mulher, né, sou amarela, não falo que eu sou nem branca nem parda, o Utenberg deve pensar amarelo, né? Meus cabelos são cacheados, como da Dani, mas eu, no momento, aderi ao liso. E eu sou professora da Católica, eu leciono a disciplina de Libras e introdução ao ensino superior, IES, e trabalho com o projeto Rondon também, e sou intérprete de língua de sinais. Sou mestre em educação, trabalho com essa área de pesquisa da educação de surdos e de interpretação da língua de sinais e inclusão e acessibilidade para os surdos no ensino superior também. O que mais tem que falar? Acho que só isso, né? Fico feliz por esse momento e espero que
a gente possa ter uma hora agradável e que passa assim, né? Ligeiro. Muito bom estar com vocês. Passa rápido. Utenberg, se apresente para nós. Ok. Bom, meu nome é Utenberg, né? Como já foi falado. Não é Gutenberg, não, pessoal. É U mesmo, tá? É diferente. Então, eu sou graduado em Psicologia Clínica, né? Só para vocês saberem, eu perdi a visão em 2007, e naquela época eu já era graduado em Administração, né? E aí eu resolvi realizar um antigo sonho de ser psicólogo clínico. Passei aí um período de luto, né, pela perda da visão. Depois desse luto, eu resolvi retomar minha vida e me inscrevi no curso de psicologia na Universidade Católica, e fui muito bem recebido pelos professores, pelos alunos. Inclusive o SOI teve um papel fundamental na minha graduação. Fiz uma graduação de qualidade, graças à ajuda dos colegas e do SOI. Antes mesmo de concluir meu curso, eu fiz uma pós-graduação em Gestalt Terapia, e também sou um estudioso da psicologia junguiana e também da psicologia sistêmica, né? Eu tenho um consultório de psicologia no centro de Taguatinga, onde atendo jovens, adultos, casais, pessoas idosas e principalmente pessoas com deficiência. Já atendi a dezenas de pessoas deficientes, principalmente pessoas cegas como eu. E sou voluntário da Escola de Deficientes, que funciona lá na 612 Sul. É uma escola específica para pessoas cegas, que dá suporte. Eu faço a parte psicológica, né, do atendimento psicológico, mas lá eles fazem a parte de, motora, eles dão suporte para que a pessoa tenha uma melhor condição de vida dentro da sua deficiência. Ok, Utenberg, obrigada aí por vocês terem se apresentado. Eu vou passar então a palavra para a Ellen. Antes da Ellen iniciar, é importante a gente enfatizar que essa live, eu diria que ela talvez seja um primeiro bloco desse tema de deficiências. Até porque, assim, a gente que está aqui, que está falando um pouquinho sobre esse tema, entendemos, né, que a deficiência é um campo muito vasto. Em uma única live não dá para a gente contemplar tudo. Hoje tem um pouquinho da Ellen, que está trabalhando aí com a questão do autismo, tem o Utenberg, que trabalha aí muito na perspectiva da deficiência visual, e a Valícia, no campo da surdez. Isso não, a gente não consegue contemplar todas as deficiências nesse único momento, então fica aí, então, de repente, um convite para a gente repetir essa live com outras deficiências também, tá? Então, Ellen, a palavra é sua, e aí eu vou mediando o tempo, tá bom? Obrigada. Deixa eu só... Isso. Pronto. Então, eu vou falar um pouco sobre os aspectos gerais na área da educação, a acessibilidade, né, e a escolarização remota. Primeiro, eu gostaria de apresentar alguns dados que eu acho importante, né, a gente falar a respeito dos dados quantitativos, né, de pessoas com deficiências hoje matriculados, né, tanto na rede pública quanto privada. Então, segundo o censo de 2019, nós temos 1,3 milhões de estudantes matriculados na educação básica. E na educação superior, cerca de 34.078 estudantes, dentre instituições públicas e privadas, né? E aí, nas instituições, principalmente nas instituições públicas, né, existem políticas de acessibilidade e inclusão desses estudantes na educação superior. Eu falo principalmente nas instituições públicas, porque, apesar de ter uma lei, né, que garante o acesso, a permanência e a aprendizagem dessas pessoas, nem todas as instituições de ensino superior privada disponibilizam esse tipo de serviço, né? Então, hoje, o meu foco maior vai ser, assim, fazer uma explanação geral sobre esse aspecto da educação e da acessibilidade, mas eu também vou focar muito na educação superior, que é onde eu me sinto mais confortável para falar, tá bom? Então, como eu já disse, né, que existe uma lei que garante que a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, de número 13.146 de 2015, que ela garante a acessibilidade, né, a inclusão desse estudante, a acessibilidade,
a aprendizagem, né, desses estudantes. Então, quando a gente vai falar sobre os aspectos, né, a respeito dos desafios, né, que a pandemia vem trazendo para essas pessoas, são inúmeros desafios, né? A pandemia, ela veio aí expor diversas desigualdades, né, dentre elas da educação. Então, falando do aspecto da educação, hoje nós temos a questão da vulnerabilidade social, né? Então, assim, nem todas as pessoas hoje têm acesso às tecnologias de informação para poder estudar, né, de forma remota, que é o modelo que hoje nós estamos nos adaptando, né, tanto os professores quanto os estudantes. Então, aí, são diversos os desafios, né? Os desafios das aulas remotas, ela é um desafio para o estudante com deficiência, para a família e também para os professores, né, que precisaram se adaptar a essa modalidade de educação. E aí, com isso, também a gente vê a fragilidade na questão da formação continuada docente, né, na falta de incentivo, digamos assim, para que esses docentes entendam um pouco mais sobre inclusão e sobre acessibilidade desses indivíduos, para que promovam, né, adaptações, tanto metodológicas quanto avaliativa para esses estudantes. E outra coisa também é a questão do acesso remoto, né? Nós sabemos que diversas plataformas, elas não são acessíveis para as pessoas com deficiência, né? Dentre elas, as pessoas com deficiência auditiva, visual, física, né? E dentre outros. Então, assim, esse é um desafio muito grande que a instituição escola, digamos assim, hoje está enfrentando. Então, a falta de recursos tecnológicos, falta de internet, de computador, né, para essas pessoas em vulnerabilidade social, a falta de acessibilidade nessas plataformas, como eu acabei de citar, que não são acessíveis, muitas delas, né, não são acessíveis, a dificuldade para se adaptar a esse novo modelo de ensino e de aprendizagem, a dificuldade para permanecer, né, a um longo período de tempo na frente do computador ou do celular, enfim, desse equipamento de tecnologia, por diversas causas, né, dentre causas físicas, intelectuais, enfim, diversas necessidades educacionais especiais diferentes, a dificuldade de se adaptar também a esse modelo de aulas remotas, porque, assim, na educação superior, o modelo dessa educação, ela acaba que exigindo, de certa forma, essa habilidade, né, e essa competência do estudante no nível superior. Mas já na educação básica, não. Então, diversas crianças com deficiência não tinham acesso, né, a um recurso de tecnologia, né? Então, fica muito mais complicado para esses pais também fazerem o acompanhamento desses estudantes em casa, seja por falta de competência pedagógica para auxiliar os seus filhos, no caso da educação básica, né? Sem contar também a questão do próprio contexto da pandemia, onde alguns pais, né, têm o privilégio, e eu digo privilégio porque de fato é esse, né, de trabalhar home office e conseguir de casa acompanhar os seus filhos e alguns terem conhecimento a respeito das adaptações necessárias e fazer, né, tentar fazer esse trabalho de adaptação com seus filhos, porque na educação pública a gente está vendo como é que tá a situação, né? Então, assim, as crianças, muitas dessas crianças não estão tendo acesso a esse material para poder ter aula em casa, então vê essa dificuldade do acesso ao conteúdo, né? A falta de material adaptado também, né? Essa é uma realidade que nós enfrentamos hoje, isso tanto na educação superior quanto na educação básica,
Por quê? Porque mesmo para os professores, né, que tinham uma formação na perspectiva inclusiva, eles também tiveram que se adaptar a essa nova realidade, ou seja, né, adaptar atividades para essa modalidade de aula remota. Então, ainda teve essa questão para esses professores que tinham esse conhecimento. E para os que não tinham, né, aí fica a pergunta também, né, uma indagação. As instituições de ensino estão disponibilizando capacitação para esses professores, para que eles consigam, né, ministrar, adaptar as suas aulas, a sua metodologia de ensino, a avaliação que está sendo proposta para esse novo modelo de aula remota? Vale ressaltar que esse modelo de aula remota, ele vai provavelmente seguir por grande parte agora do segundo semestre, né? Então, assim, eu vejo grande investimento de formação docente na área da tecnologia, né, para que esses professores tenham subsídio para ministrar essas aulas na modalidade à distância, mas ainda assim fica aquém a questão da formação continuada nessa perspectiva inclusiva. A pandemia também, ela trouxe uma questão que foi do afastamento social, principalmente para aquelas crianças com deficiência que precisavam desse estímulo, né, que é da convivência social com seus pares. Então, essa questão, imagino que deve ser um grande desafio para esses pais, principalmente no que se refere, por exemplo, a pessoa que tem transtorno do espectro autista, que precisa se adaptar a essa nova forma, essas novas rotinas, né, e a dificuldade de se adaptar, eu já falei, e também a questão dos professores, né? Esses professores, muitas vezes, por mais boa vontade que eles têm de tentar ajudar esse estudante, né, a respeito de metodologias inclusivas, muitas vezes isso não é possível pela grande demanda que esse professor também está sofrendo na educação nesse momento, né? Então, assim, são diversos afazeres que muitas vezes, eu sei que isso não é uma desculpa de não fazer, mas eu vejo isso como um empecilho muito grande, né? Justamente pela questão de se ter um aumento maior nessa questão do trabalho docente. Então, eu vejo também que falta também uma questão que é o planejamento, né, dessas aulas, de forma que elas possam contemplar a todos os estudantes que estão na sala de aula, né, as diversas necessidades educacionais especiais, seja da pessoa com deficiência, ou seja das pessoas que têm transtornos de aprendizagem. Então, essa aula ela precisa ser planejada baseado no desenho universal, porque a partir do momento que o professor ele tem a compreensão do desenho universal, que ele pode preparar uma aula, uma única aula, pensando em contemplar os diversos público que ele tem na aula, ele não tem um retrabalho ou um trabalho a mais, né? Ele vai ter essa atenção maior na hora do planejamento. Então, que muitas vezes, quando a gente se discute essa questão, né, de atender um estudante com deficiência em sala de aula, muitas vezes, pela falta de conhecimento, o professor compreende que ele vai ter um trabalho a mais com aquele estudante, né? Ellen, a gente chegou a 10 minutos da sua fala, tá? Eu já estou finalizando. Que acho que vai dar tempo para o pessoal poder fazer mais perguntas. O pessoal que quiser fazer perguntas, pode ir colocando no chat. Então, assim, além de falar desses desafios, eu também achei interessante a gente colocar também os pontos positivos que essa pandemia trouxe, né? Porque, assim, claro, tem muitos pontos negativos, mas também os pontos positivos, eles precisam ser ressaltados para nos acalentar também nesse momento, né? Então, eu vejo como ponto positivo uma forma que a escola, de uma forma geral, ela saiu de uma zona de conforto, né, para se reinventar em diversas questões, dentre elas a abertura para a inovação.
Então, muitas vezes, o professor, ele, por uma questão de comodismo, por uma questão de já estar adaptado a um modelo mais tradicional, muitas vezes esse professor preferia ficar ali naquela zona de conforto, né? E a pandemia, não só na área da educação, mas eu vejo isso em diversas áreas, né, que a gente achava que não era possível fazer determinadas coisas de forma à distância, e hoje a gente percebe que dá para fazer muita coisa nessa modalidade, né? Então, no contexto escolar, a pandemia, ela trouxe esse ponto positivo, que foi da abertura para a inovação, e também da necessidade que os professores tiveram de aprender a utilizar a tecnologia da informação e da comunicação ao seu benefício, porque hoje a gente está atendendo um público cada vez mais antenado nessa área da tecnologia, então acaba que muitas vezes o professor ficava em desvantagem em relação à tecnologia. E a pandemia, ela trouxe esse benefício, que foi justamente trazer esse recurso, digamos assim, né, para auxiliar o professor e também despertar o interesse desse estudante nas aulas também. Mesmo os que têm deficiência, no sentido de que vamos inventar, então, vamos pensar em recursos de acessibilidade que possam contemplar esses estudantes, né? E por fim, mas não menos importante, a possibilidade de poder estar com a sua família, com os seus filhos, né? De poder sentar do lado do seu filho e, quando você tem essa possibilidade, claro, né? De acompanhar as atividades que seu filho faz, de identificar as dificuldades, as potencialidades, né? De mostrar para ele que dificuldades vão ter sempre, mas que a gente precisa ter resiliência no sentido de superar essas dificuldades, e que todo mundo é capaz de aprender, todo mundo é capaz de se reinventar. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né? Que todos nós somos capazes de aprender. Então, muito obrigada pela fala e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigada, Ellen, pelas suas falas. Já anotei aqui algumas questões para a gente retomar no final. Eu vou passar, então, a palavra para a Valícia e só reiterar que aqueles que quiserem, de alguma forma, irem colocando alguma questão no chat, caso a gente tenha alguma pessoa com deficiência visual aqui na sala, além do Gutenberg, espera um pouquinho a fala do Gutenberg para a gente voltar com as questões. Se vocês quiserem também participar no final por meio do áudio, tá tudo certo, o áudio vai estar aberto para vocês conversarem com os nossos convidados de hoje. Então, Valícia, agora é com você. Eu vou desligar o meu microfone para ficar também mais tranquilo também. Aqui a questão do som. Joia. Então, tá bom. Boa tarde novamente, né, aos que chegaram depois da gente ter acolhido. Eu vou falar um pouco, então, sobre essa questão da pessoa surda, né, no tempo da pandemia, mas, assim, já pegando, né, a continuidade da fala da Ellen, né, a gente está falando da pessoa com deficiência, e a Ellen traz alguns pontos muito importantes, né, que a gente vem discutindo. É claro que nesse espaço aqui a gente não consegue abordar de forma tão específica também, não é o nosso objetivo, mas ela traz, assim, um apanhado muito geral, né, falando da questão da educação como um todo, da educação básica também, da educação superior, e o que a gente está enfrentando hoje, e acho que é a realidade de boa parte do público que está aqui nesse momento, mas também de todos nós, porque aqui a gente deve ter pessoas que são professores, pessoas que estão em formação, que vão atender outras pessoas, né, vão atender outros públicos, clientes, pacientes, alunos, mas que vão atender outras pessoas. Eu acredito que todos têm essa mesma preocupação do futuro, né, porque a cada dia a gente tem, assim, novas expectativas. Eu acompanho muito grupo de professores da Secretaria de Educação, estou mais em contato com o pessoal da sala de recursos e também do ensino médio, e na educação superior, com surdos e intérpretes também. Então, vou destacar alguns pontos positivos, né, já que a Ellen deixou aqui o final da fala os pontos positivos, depois eu falo dos negativos. Aí
o Thunberg fala dos negativos e termina com positivo. Mas é brincadeira, é uma sugestão à parte, né? Então, pode pegar o raciocínio. É claro que a gente está rindo, assim, mas a gente sabe dos números, a gente não pode ignorar. Eu confesso que uma das habilidades que eu tive aqui em casa, eu não consigo assistir jornal, tá, gente? Eu assisto, às vezes, o Jornal da Meia-Noite, e as últimas semanas eu não consigo fazer muito isso, justamente porque eu estou corrigindo as provas, então eu rendo de madrugada. Até as 5 da manhã eu rendo, aí eu capoto e depois eu levanto, é brincadeira. Mas é claro que mexeu com todos nós em relação aos pontos, né, de trabalho, muita gente está perdendo trabalho, muita gente está tendo que se adaptar, trancar curso, enfim, é uma realidade que mexe com todos nós. Mas o nosso foco aqui específico, né, é da pessoa com deficiência, e a Ellen trata desses pontos também, né, da tecnologia que a gente está interagindo muito mais com a tecnologia, despertando interesse em muitas pessoas sobre essa tecnologia, que talvez para muitos, não é do meu interesse, eu não vou me preocupar com isso, mas hoje não, a gente percebe o quanto é importante. E aí é muito bom, né, a gente ter aqui 2 psicólogos, o Thunberg e a Daniele, talvez ao final para falar sobre isso. A gente precisa tomar muito cuidado, muito. Ontem eu estava numa reunião e alguns professores comentando, eu estou trabalhando 10 mil vezes mais com essa questão do sistema remoto, eu não estava preparado para isso. E aí o meu comentário foi, bem-vindo ao futuro, que chegou com o presente, que você não teve tempo de se preparar, mas que ao mesmo tempo você está lidando com novas ferramentas, você está crescendo. Como eu trabalho com educação à distância desde 2010, 2009, para mim não tem sido tanta novidade. Pelo contrário, eu estou ajudando muita gente, tem vezes que dá um suporte assim, tem gente que nunca viu isso. Mas eu fico me perguntando, e a pessoa com deficiência, como é que ela está encarando isso? Para os surdos também tem sido ótimo, já falo assim, né, representando aqui a bandeira da cultura surda, dos intérpretes também, é um lado positivo. A gente percebe que as lives com acessibilidade, ou seja, com os intérpretes ali, né, tem a Carolina interpretando, a Liliane, que as meninas que trabalham com a gente, é muito bom, aumentou muito a acessibilidade. Aumentou também a responsabilidade de artistas, de produções, enfim, tem que ter acessibilidade para o surdo. E aí eu me pergunto, aproveitando aqui o Thunberg, e para o cego, né? Depois, se ele quiser responder, como é que fica isso? Porque tem momentos, eu vou dar um exemplo aqui, eu não assisto live também muito não, tá, gente? Eu pego os trechinhos que me mandam no WhatsApp, porque eu não dou muito conta, eu tenho gêmeos, e eu gosto muito para a cozinha agora, adoro ir para a cozinha, né? Com essa pandemia, todo dia uma receitinha nova aqui. Falei que vou lançar um livro da pandemia de receitas. Mas, eu estava vendo uma live, um trechinho, o grupo Molejo, pagode. E aí teve uma hora que o cantor saiu da cena principal dele, foi para o intérprete zoar ali com o intérprete e sumiu o som. Eu fiquei imaginando, ok, para o surdo ele está vendo a acessibilidade ali, porque o intérprete está fazendo. E para o cego, que deve ter pensado, o que aconteceu? Então é importante a gente aproveitar esse momento também e pensar nessas acessibilidades que já existiam, como a gente vai trabalhar isso daqui para frente e quais são os benefícios que isso vai trazer ou que a gente pode aprimorar. Para o surdo, alguns aspectos da pandemia foram ruins. Então, por exemplo, eu recebo muito relatos de surdo, às vezes web chamada de surdo, que precisa ir ao hospital porque tiveram suspeita do Covid, ou que tiveram o Covid de fato, foram acompanhar o esposo ou filho, e chegando no hospital, como é que você se comunica, sendo que está todo mundo de máscara? Vou aproveitar aqui que eu ganhei umas máscaras hoje, né? Aí você tem lá um indivíduo que tá de máscara. Como é que ele vai conversar com você, assim, né, usando a máscara? Porque você não sabe língua de sinais, o médico, o enfermeiro ou a primeira triagem ali. É o que eu estava conversando com os alunos da saúde ontem, eu falei, olha, tudo bem que vocês não vão aprender língua de sinais no ambiente remoto, assim, em contato com a gente em poucos momentos. Mas tenham a noção de que a gente vai precisar de acessibilidade, porque vai se usar a máscara durante um bom tempo daqui para frente. Como é que vai ficar isso? E aí, alguns pontos positivos, né, que alguns surdos conseguiram e muitas empresas se preocuparam, foi rapidamente, porque brasileiro é muito criativo, né, gente? Vamos convir aqui a um consenso.
Assim que começou, vamos usar máscara, e todo mundo pensou, vamos usar máscaras branca. Aí ia ser legal, né? Todo mundo de branco nós intérpretes lá, só de preto e branco. Aí o pessoal começou, vou fazer máscara preta. Aí hoje não, você já encontra máscara assim, né? Com símbolo, máscara de colorido, cada um combinando com a sua roupa. Mas e o surdo ficou pensando, e aí eu, né? Então muitas empresas começaram a pensar também instituições, ONGs, na acessibilidade do surdo. A gente precisa, para a maioria deles que fazem a leitura labial, né, a comunicação por meio do contato visual, tem que ter algo transparente. Então, começou a surgir as máscaras transparentes, tá? Assim, né? Então, você consegue, é claro que você tem que pensar, talvez no áudio, ou elas vão embaçar. Então, já tem se pensado em grandes empresas que trabalham com materiais de silicone, com acrílico, existem já máscaras mais resistentes e que não fica embaçado. Então, são alguns aspectos positivos também para a comunidade surda. Mas a gente precisa estar atento. Ontem mesmo aconteceu uma situação muito engraçada entre um ouvinte e um surdo, e que eu fiquei sabendo há poucos minutos, tá? Um surdo veio deixar as máscaras aqui para mim, e meu esposo, ele é ouvinte. Por mais que ele tenha contato comigo, com surdos, ele foi lá fora, usando a máscara, e a surda estava com a máscara dela também, só que ela tirou. E aí ela falou, vim deixar para a Valícia. E ele com a máscara preta, falando, e aí ele não se tocou. Quando foi agora há pouco que ele me entregou as máscaras, nossa, eu esqueci, né? Ela era surda. Como é que ela ia entender o que eu estava falando? Eu, tá vendo? Né? Querendo ou não, tem aspectos positivos que fazem a gente pensar. E aí, outro ponto interessante da gente refletir é sobre essa questão do uso das tecnologias na educação do surdo, no básico, no superior, no nível médio também. A Ellen traz um ponto que é muito preocupante e que vou falar rapidamente, que também acho que os meus minutinhos já devem estar acabando, é que os professores não estão preparados, mas que a fala não pode ser mantida de sempre a mesma fala. Eu nunca estive preparado para receber um aluno com deficiência. Eu nunca tive preparação, eu nunca tive formação. Ninguém teve. E nesse momento, principalmente, ninguém teve. Foi do dia para a noite. Ou você faz, ou você se adapta, ou você se adequa, né? Mas tem surgido muito esse fomento à formação. Sim, né? A gente pode falar isso em âmbito público e também no âmbito privado, da rede privada. É claro que nem todo mundo está acostumado e gosta de trabalhar com isso. Tem muita gente que, igual tem alunos, eu estava corrigindo as atividades aqui, que fala, olha, eu preciso do contato presencial, eu preciso do papel, eu preciso do livro. Valícia, travou. Vocês estão ouvindo a Valícia, gente? Não. Deu uma travada, né? Valícia, você consegue nos ouvir? Acho que não. Eu vou passar, então, a palavra. Assim que a Valícia retornar, a gente continua com ela. Vou passar, então, a palavra para o Gutenberg. Não quer Tá esperar bom? Pode ser. não, para ver? Porque vai ficar muito quebrado, vai não? Deixa eu ver. Valícia, consegue nos retornar? Não. A gente não está te ouvindo. Ela saiu, Gutenberg. Tá. Ok. Então, eu vou pedir para você começar a sua fala, e aí depois, no finalzinho, a gente volta com a Valícia só para ela concluir. Pode Tá. ser? Vai lá, Gutenberg. Eu esqueci de dar boa tarde, então, para vocês, né? Boa tarde a todos agora, né? Professores e alunos, todo mundo. É um prazer estar realmente aqui com vocês, batendo esse papo. Hein? Então, pessoal, chegamos à pandemia, né? E aí? E agora? São muitos desafios a serem observados. No caso, nós vamos tratar aqui dos desafios relativos às pessoas com deficiência, né? Então, nós temos aí
uma questão muito interessante, que é o sentimento de solidão na pandemia. E esse sentimento de solidão, ele acontece, já acontecia com uma certa frequência para as pessoas com deficiência, em razão de uma coisa que é muito comum, que acontece de uma forma velada, mas que é muito real. A maioria de vocês está no isolamento há cerca de 4, 5 meses, mas para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, muitas delas se sentem isoladas, se sentem de forma solitária por conta da sua deficiência há muito tempo. Esse sentimento, ele geralmente, ele é em razão de uma questão que de forma velada a sociedade ela acaba excluindo as pessoas com deficiência. Isso talvez não faça muito sentido para vocês que não tenham uma deficiência, mas nós que temos alguma deficiência, nós convivemos com isso diariamente. É muito comum, né, as pessoas nos tratarem de forma diferenciada. E essa é uma realidade que muitas vezes incomoda algumas pessoas, e algumas pessoas, inclusive, preferem muitas vezes se associar a grupos, ou pares, pessoas que tenham as mesmas deficiências que elas, porque assim elas se sentem melhor, se sentem mais confortáveis. E nesses grupos, elas não se sentem avaliadas, julgadas, analisadas e muito menos comparadas em suas limitações. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo? O som tá legal? Sim, Gutenberg, está bem. Sim. Então tá. Então, o que acontece? A pandemia afetou a todos nós em diferentes situações, no trabalho, no estudo, no lazer, e essa afetação, ela ocorreu de forma diferenciada para as pessoas com deficiência. Por quê? Porque muitas atividades para as pessoas com deficiência, elas têm um outro caráter, uma outra dimensão. Como assim? O que acontece é que as pessoas com deficiência, muitas vezes, elas se apoiam nas atividades do lazer, do trabalho ou da educação para se sentirem mais empoderadas, para melhorar a sua autoestima, para se sentirem mais confiantes e fortalecer o seu ego e se sentirem mais confiantes para enfrentar os desafios. E com a pandemia, essa situação mostrou uma realidade um tanto quanto difícil para eles. Só para vocês terem noção, eu participo de um grupo, na verdade, um projeto chamado DV na Trilha, em que nós fazemos um grupo de 30 pessoas de deficientes visuais que faz pedal no Jardim Botânico. Nós pedalamos, né, no Jardim Botânico em uma bicicleta especial chamada Thunder, e nessa bicicleta vai uma pessoa, um voluntário, que enxerga, pilotando a bicicleta, né, ele tem que enxergar, é claro, e nós que somos deficientes vamos atrás e também pedalando. E aí, né, nesse evento, nós nos relacionamos, nós nos confraternizamos, nós nos integramos naquele grupo de uma forma muito saudável, muito alegre. É um momento de descontração, mas é um momento também de empoderamento, é um momento de união, é um momento em que as pessoas se sentem fortalecidas, porque ali todos somos iguais diante daquela situação. Então, situações como essa, grupos como esse, são poucos. Inclusive, existe uma lista de espera para participar desse grupo. São grupos que acontece muito pouco. Nós temos poucas opções de lazer. Então, quando acontece uma situação como essa, muitas vezes as pessoas ficam confinadas nas suas casas e acabam adoecendo. E o adoecimento, esse isolamento, ele acontece, não foi só em função da pandemia. Na verdade, nós já tínhamos situações de adoecimento e que só realçou mais ainda agora com a pandemia. Na verdade, muitas pessoas estão isoladas nas suas casas em função, por exemplo, de uma falta de acessibilidade. Muitos cadeirantes não têm condições de sair das suas casas em função das poucas rampas de acesso. Nós, deficientes visuais, temos poucos semáforos com sonorizador, calçadas acessíveis, faixa de pedestre. Essas opções de acessibilidade são fundamentais para as pessoas com necessidades especiais. No entanto, existe uma grande carência dessas opções para que nós possamos ter uma mobilidade melhor. E a Covid e a pandemia só veio realçar uma realidade que já era difícil para essas pessoas. Na atualidade, nós convivemos uma insegurança muito grande, porque para uma pessoa como eu, que é deficiente visual, sair nas ruas sem a ajuda de uma pessoa,
e chegar na rua e ter que pedir, por exemplo, uma pessoa para me atravessar em uma avenida, é muito angustiante, porque eu não sei se aquela pessoa vai estar doente, eu não sei se aquela pessoa vai estar, vai ter disponibilidade para me ajudar, eu não conheço aquela pessoa, então existe uma insegurança, existe um desconforto nessa relação. E isso acontece com todas as pessoas com deficiência. Lembrando, inclusive, que essa é uma realidade de milhões de pessoas por todo o Brasil. Não são algumas pessoas, são milhões de brasileiros que enfrentam diariamente situações como essa. E quantos já adoeceram em função dessa realidade? Eu observo nos meus clientes, observo nas pessoas que eu convivo, que são deficientes, que as pessoas que mais estão adoecidas, as pessoas que mais estão enfrentando dificuldades, são aquelas pessoas que têm uma baixa rede de apoio. São pessoas que muitas vezes moram sozinhas, que não têm uma pessoa para poder auxiliá-la nas tarefas do dia a dia. Alguns deficientes visuais, por exemplo, eles moram sozinhos e eles convivem bem ali dentro da sua realidade, eles conseguem se alimentar, conseguem realizar as suas tarefas domésticas sem nenhum problema. Mas com a pandemia, essa realidade, ela ficou difícil, porque às vezes essas pessoas precisam sair das suas casas e aí começa o problema, porque nem sempre elas têm uma pessoa de confiança para conduzi-las. Nem sempre elas encontram uma pessoa para poder fazer uma compra de mercado ou levá-las no médico ou coisa parecida. E aí começa o sentimento de abandono, começa as reações psicológicas que afetam a mente dessas pessoas e vão acabar, muitas vezes, no adoecimento. Muitas pessoas estão fragilizadas, muitas pessoas estão se sentindo mal, mesmo dentro das suas casas, na segurança das suas casas, elas não encontram o conforto, a segurança que elas gostariam. Elas se sentem desprotegidas, mesmo dentro dos seus lares. E essa é uma realidade que muitas vezes angustia e traz uma ansiedade exacerbada ao ponto da pessoa ter que recorrer a medicamentos. Outra situação que tem sido muito desafiadora para as pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência visual, é que muitos moram sozinhos e têm medo de morrer sozinhos ali, sem ninguém saber, sem ninguém poder ajudá-los. Essa situação, inclusive, essa semana, eu recebi um telefonema de uma pessoa que ela tava procurando meu telefone, ela tinha só o meu cartão, e ela não tinha como ler o cartão, ela mora sozinha. Para vocês verem o tamanho da dificuldade dessas pessoas. Eu fiz terapia com duas pacientes dessa semana, todas duas moram sozinhas também. E todas duas me preocupou bastante a situação delas. Uma delas está à beira de ter um ataque de pânico, ela disse que não dorme mais de noite, ela disse que tem insônia, ela disse que as noites demoram para passar, ela disse que a gastrite dela ficou atacada por conta do nervosismo, ela disse que não consegue mais ver noticiário porque começa a ter tremedeira, começa a se sentir mal, ou seja, essa pessoa está bastante afetada. Ela me comoveu bastante com uma fala que foi assim, ela falou assim: Gutenberg, em agosto eu vou fazer 60 anos, e eu não sei se eu vou estar viva para comemorar meu aniversário. Então, veja vocês que essas pessoas, elas estão realmente num nível de adoecimento muito grande. Só que, provavelmente, esse adoecimento não foi só em função da pandemia. Eu quero ressaltar que a doença, gente, a doença mental principalmente, ela geralmente, ela já está ali incubada e ela está esperando uma oportunidade, um evento, uma situação para aparecer. Muitas pessoas não fazem uma consulta preventiva, não vão no psicólogo ou não fazem uma consulta para poder, às vezes, melhorar a sua habilidade para lidar com as frustrações. Elas esperam a situação acontecer e aí acontece o que está acontecendo agora. As pessoas vão buscar ajuda quando já está realmente adoecida. Outra situação também que tem acontecido com frequência Opa, esse meu telefone aqui, só um instantinho, deixa eu desligar aqui. Outra situação que tem acontecido com frequência são aquelas pessoas que estão doentes e que têm outras comorbidades, como problemas de depressão alta, de problemas respiratórios, ou mesmo questões de idade. Essas pessoas também estão adoecendo em função do medo de sair das suas casas, do conforto das suas casas, e terem que enfrentar, por exemplo, um hospital,
onde eles não têm nenhum tipo de apoio, não têm os cuidados que eles têm nas suas casas. É importante vocês entenderem que a pessoa com deficiência, de certa forma, elas veem as suas casas como um certo refúgio, porque lá elas geralmente sabem onde é que estão as coisas. Por exemplo, no caso do deficiente, eles têm ali, eles sabem todos os lugares onde eles encontram o que eles precisam. Eles sabem onde é que é o banheiro, eles sabem onde é que fica as coisas. Então, quando uma pessoa deficiente enfrenta um outro ambiente, um outro local, ela vai enfrentar uma situação muito desafiadora. Ela vai ficar perturbada porque ela não sabe, por exemplo, onde é que está uma pia. Por exemplo, se ela for num banheiro público, ela vai ficar bastante angustiada porque ela vai ficar preocupada se ela vai se contaminar em pegar alguma coisa. Então, essas situações elas são bastante desafiadoras para as pessoas que estão passando pela pandemia. Uma outra situação interessante também é a questão financeira. Eu sei que a maioria das pessoas foram afetadas na sua questão financeira. Para as pessoas com deficiência, não é diferente. Muitas delas trabalham, por exemplo, com massoterapia, e elas não estão podendo trabalhar. E uma coisa interessante é que muitos deficientes não recebem o benefício do INSS, nem todos recebem. E muitos são, inclusive, de baixa renda. Filho, desliga aí, por favor. Então, Gutenberg já tem 10 minutos, tá? Okay. Só para vocês se organizando. Filho, cadê o telefone? Desliga, por favor. Então, essa situação é muito desafiadora para essas pessoas que estão passando por essa situação. Inclusive, até em relação, por exemplo, a ter que pedir ajuda para parentes, para amigos, porque eles têm necessidades que não estão sendo supridas. As pessoas que têm uma situação financeira um pouco melhor, muitas vezes elas têm acesso à internet, a telefone, a computador, que ajuda elas a lidar com essa situação de uma forma mais saudável. A internet hoje, o celular, o computador, se tornou uma ferramenta fundamental para que as pessoas possam ter uma qualidade melhor de vida. Através do celular, do computador, as pessoas têm acesso à informação, à educação, a lazer, e isso traz um certo conforto, uma certa tranquilidade, uma certa paz de espírito para essas pessoas. Uma outra situação também que é muito angustiante para as pessoas com deficiência é o fato delas necessitarem de tecnologias assistivas de mobilidade. O que é isso? São cadeiras de rodas, são andajar, são muletas e, no meu caso, como deficiente visual, uma bengala. Essas bengalas, elas estão em contato com o chão, né? Esses objetos, geralmente, eles estão próximos ao chão ou em contato com o chão, e isso facilita a contaminação. Então, minha bengala, por exemplo, eu uso ela quando eu saio pela rua e acabo ficando preocupado, porque eu não posso tocar naquela parte onde foi que fez contato com o chão sem antes descontaminá-la, sem antes fazer a higienização daquela parte. E todos nós que somos deficientes também utilizamos muito nossas mãos. A mão, para uma pessoa deficiente, é fundamental para que ela possa tocar um objeto, uma maçaneta, saber o que ela está tocando, e muitas vezes isso também causa uma contaminação, causa uma angústia em saber, por exemplo, no nosso caso, antigamente nós tocávamos o braço da pessoa para nos ajudar a nos locomover. Atualmente nós não podemos mais tocar no braço. Por quê? Porque as pessoas foram orientadas a espirrar e a tossir no braço. Então, nós não podemos mais tossir, ou nós não podemos mais pegar naquele local que provavelmente vai estar contaminado. Então, só que muitas pessoas, elas pegam a nossa mão e já vão colocando em cima do braço delas. Então, veja o tamanho da angústia da pessoa que não enxerga, porque ela fica, de certa forma, desamparada, porque muitas pessoas não têm esses cuidados ou essa preocupação com a higienização e acabam nos expondo a determinados riscos. Só para finalizar, muitos dos meus clientes também, eles se queixam do abandono, muitas vezes, dos parentes, das pessoas, né, que não os visita mais, e eu sei que essa é uma queixa comum de todas as pessoas, o sentimento de impotência, o sentimento de estar preso nas suas casas, e essa é uma queixa, talvez, de todas as pessoas. Só que eu quero que vocês façam um exercício de empatia e percebam a diferença, por exemplo, do sofrimento de uma pessoa que não enxerga para uma pessoa que tem a sua visão preservada, que tem as suas faculdades preservadas,
a sua parte motora e não tenho nenhum problema físico, e em relação a uma pessoa que tem alguma deficiência, o sofrimento dessa pessoa em relação a essas questões, provavelmente, na minha percepção, é maior do que outras situações. A situação de fragilidade, a situação que essas pessoas estão convivendo, são mais fragilizadas e o sofrimento psíquico também é maior. Essas situações nos remete, então, enquanto psicólogos, enquanto seres humanos, né, como lidar com isso, como enfrentar esse desafio diante dessa situação, que também é desafiadora para outras pessoas, né? Bom, pessoal, eu acho que já dá para ter uma noção, né? Provavelmente vai surgir algumas dúvidas aí, e a gente vai conversando mais sobre o assunto, ok? Gutenberg, obrigada pelas suas palavras, muito rica aí para a gente pensar 1 milhão de situações, né, que esse momento traz. Vou passar para a Valícia para ela fechar a fala dela, e aí depois a gente entra no bloco de perguntas. A gente vai se estender um pouquinho do horário, mas é para a gente poder fechar bem essa live que tanto tem nos mobilizado, pelo menos assim, estou cheia de questões aqui a partir da fala de vocês. Então vai lá, Valícia. Joia. Então, retomando aqui, desculpe, acho que vocês sabem que Brasília já tem uns 3 dias, está tendo pico de luz, né? E aqui, hoje aconteceu comigo. Eu ontem ri de um palestrante que eu falei, tá vendo? E aí foi a minha vez. Mas, enfim, acompanhei o início da fala do Gutenberg, né? Então, para fechar, para deixar que vocês comentem e perguntem também, ele levanta aspectos muito importantes e que, acredito eu, não sou da psicologia, mas que nós teremos muitas preocupações daqui para frente, né? E trazendo pelo surdo, né, o lado do surdo, a angústia que ele também tem vivenciado, né, como o Gutenberg falou, do isolamento, por mais que a gente tenha esse contato, mas muitas vezes o surdo sofre em casa também sozinho. Eu não sei se vou ao hospital, porque chegando lá eu vou ter a barreira de comunicação da máscara, eu não vou conseguir o intérprete, eu não sei se eu pego o meu celular, se eu pego o celular do enfermeiro para tentar um aplicativo ali para estabelecer uma comunicação. Então, são angústias, né, além, né, do que a gente está vivenciando de se pegar ou não, né, o Covid, se contaminar ou não, mas que é algo básico que a gente tem que se preocupar no cuidado do outro também. Como o Gutenberg falou, são questões muito básicas que não vai ficar só lavar as minhas mãos com sabão, ou usar um álcool quando eu estiver na rua, ou usar máscara, mas o tossir, né, talvez eu esteja com um cego do meu lado e vou pensar assim, será que ele vai precisar do meu braço limpinho? Eu vou ter que tossir no outro? Então, acho que são questões de a gente se preocupar com o básico e essencial. E o básico e essencial que eu me refiro também é consigo, para tentar continuar com a mente equilibrada, porque a gente precisa, né, não é fácil lidar em casa, algumas matérias a gente vem acompanhando, né, quantos divórcios teremos daqui para o final da pandemia, enfim, mas a gente está pensando no fim, sendo que a gente ainda está durante, né, essas angústias de retoma ou não volta à aula, eu vou voltar ao local de trabalho, como eu vou pegar ônibus? Então, eu acho que a gente não tem que ficar muito se preocupando com isso. O que eu digo, diariamente eu falo isso para mim e para os outros, é um dia por vez. Eu acho que um dia por vez. Se você não precisa sair da sua casa, não saia. Mas se você precisa para ir acompanhar um cego que você acostumava a fazer um trabalho com ele, ou um surdo, uma pessoa com deficiência, faça. Porque eu acho que muitas dessas pessoas com deficiência estão precisando desse acolhimento. Que, como o Gutenberg falou, eu não posso mais fazer a minha trilha, eu não posso mais encontrar com os meus amigos. A gente já está há 5 meses, basicamente, né? Já vai para o 5º mês, com esse contato aqui virtual. E as pessoas com deficiência, elas tinham uma rotina de interação. Eu sei e conheço, eu tenho ouvido relatos de mães, eu vou tirar a minha filha da escola porque não adianta o professor só imprimir as atividades adaptadas para eu lá pegar, sendo que eu não vou dar conta. Então, eu coloquei na escola para uma interação social, porque ela tem autismo, ou porque ele é surdo, ou porque ele é cego, ou porque ele está na universidade, porque ele precisa dessa interação com os outros, e foi para isso, muitas vezes, que ele procurou esses espaços de inclusão. Não foi porque ele queria um diploma, ou que ele queria se especializar, mas é pela questão muito da interação.
E eu acho que a gente precisa, né, resgatar isso, de onde é que paramos no dia 12 de março, o que nós cortamos em relação às pessoas com deficiência que a gente tinha contato, que a gente não está fazendo mais, para tentar usar essas tecnologias, como a Ellen comentou, eu também, para vincular isso mais e mantê-los mais inclusos. Os surdos, no início da pandemia, ficaram desesperados, por quê? E, assim, não usavam muitas máscaras, porque eles não estavam tendo a informação direito. Porque era muito na televisão, e começou o dia inteiro com televisão. Eu não sei que dia que começou o dia inteiro com televisão. Eu sei que eu peguei o essencial e passei para os surdos. Olha, é isso. Vai ter que usar máscara, proteção, álcool, mas a interação social. E eu acho que, finalizando, né, o que vai nos causar ainda muitas consequências e assuntos, né, mais para frente. Essa semana passada, acho que a Daniele trouxe o psicólogo Diego, né? Ele é um egresso da Católica, e ele falando sobre essa questão da interação, das angústias também. Achei muito interessante a fala dele. Então, uma dica, e acompanha, e às terças e quinta, né, Dani, que tem essas lives. Quinta-feira. Quinta. Quinta-feira, sempre às quintas-feiras. Acho que assisti na terça. Porque a gente precisa ouvir outras pessoas, outros profissionais, mas no lado positivo, porque o negativo a gente já sabe. E de se cuidar a gente já sabe também, mas a gente precisa ouvir outros casos, outras experiências para saber como se cuidar, como também ajudar as outras pessoas. Não é só uma questão de ir ao mercado. Eu tenho muitas vizinhas idosas aqui. Quando eu vou ao mercado, eu mando mensagem: olha, estou indo, precisa do quê? Mas e a pessoa com deficiência? Será que ela não precisa ir ao médico? Será que não está precisando ir ao mercado? Será que não está precisando de manter as atividades para que a vida dela seja menos angustiante, né? Então, acho que vale a pena a gente pensar também. Então, é isso, né? Eu finalizo a minha parte aqui agradecendo e fico à disposição também. Um abraço. Gente, muito obrigada. Eu vou abrir, então, para as perguntas, pessoal que está aqui. Alguém tem alguma pergunta? Enquanto vocês vão se colocando, a Maria Luísa, ela foi colocando algumas questões aqui no chat, né? Ela fala que a pandemia tem dificultado mais ainda a questão da acessibilidade e inclusão, que pouco se encontra. Por exemplo, o uso de máscara, que dificulta a comunicação com surdos oralizados, falta de meios de acessibilidade em modelos EAD e ou contatos virtuais para pessoas idosas, com deficiências e sem condições financeiras. E o principal, a falta de psicólogos bilíngues que atendam a comunidade surda. Então, assim, é um desafio enorme para todas as áreas profissionais. E ela também continua, né? E também para as pessoas com deficiência que sentimos a pressão mais vezes para conosco em procurar meios de nos ajudar, porque não temos todas as informações. O preocupante é que não conseguimos ter também todo o acesso às informações sobre os acontecimentos. Porém, vemos as mudanças e reconhecimento da sociedade sobre nós, pessoas com deficiência. E a Luciana Cruz, boa tarde. Temos observado, junto aos nossos alunos surdos, a dificuldade em relação às lives, porque eles acessam com a internet 3G e essa internet tem travado bastante. Os deficientes auditivos também estão se sentindo dificuldades em relação a não ter legenda. Essa é a realidade dos surdos, dos alunos com deficiência auditiva da nossa escola. A Valícia e a Ellen comentaram alguma questão nesse sentido também, sobre a questão das tecnologias, né, da ausência de acessibilidade. Gente, alguma pergunta? Senão eu vou para as minhas considerações aqui. Daniele, deixa eu fazer só um comentário em relação à fala da Luciana. Luciana, a gente percebe sim, é um problema mundial esse da internet. Por mais que eu tenha um pacote excelente, ou que o meu aluno tenha acessibilidade, isso é um problema mundial. É do professor que está elaborando o trabalho, mas também a gente vai à fonte ali, né? O aluno. Será que ele tem um computador? Não adianta eu ter uma internet de 500 gigas aqui, sendo que o meu computador e o meu celular também, ele não recebe essa informação, né? Então, os professores, eu digo assim, têm pensado nessas últimas semanas, eu estou comentando no contexto da rede pública, e também se estende à privada, em pensar adaptações para esses estudantes. Algumas escolas têm intérpretes, outras não têm, mas eu acredito que desde fevereiro, quando a gente iniciou as aulas na rede pública, foi contratados intérpretes, sim.
é uma orientação que eu tenho dado a alguns colegas aí que me procuram. O que a gente faz? A gente faz o vídeo, grava no Meet, como a gente está usando aqui nesse momento, ou a gente grava o vídeo, compartilha. Eu estou dando a seguinte sugestão. Faz um vídeo curtinho, que tem que ser feito, salva ele no Drive da instituição e compartilha com o intérprete. O intérprete eu estou fazendo assim para alguns colegas que estão solicitando. Você interpreta e compartilha, fica lá acessível em língua de sinais. Mas a gente tem outro problema, que é a legenda. Ontem mesmo me perguntaram, eu vou ter que fazer um vídeo com legenda, vou ter que pedir para o intérprete qual é a acessibilidade. Aí a minha resposta, qual é a acessibilidade que esse surdo interagia antes da pandemia ou em outro ano? Porque ele não está chegando à escola leigo somente. Então a gente tem que pensar no aluno surdo, qual é a adaptação que tem. Aí você coloca, né, tem intérprete na escola. Aí a Maria Luísa está perguntando, né, sobre o modelo da EAD com pessoas com deficiência. Eu vou deixar aberto se alguém quiser comentar também. Eu acho que eu vou colocar essa pergunta para Ellen. Como os professores podem ajudar na educação do modelo EAD para com as pessoas com deficiência, né? Eu acho que, assim, vocês estão me ouvindo? Sim. No caso, né, vai depender muito do tipo da deficiência, porque a necessidade de adaptação, ela vai de encontro com a especificidade que esse estudante apresentar, né? No caso de estudantes com deficiência auditiva, surdos ou não, né? No caso dos surdos, tem um intérprete de Libras. No caso dos estudantes surdos oralizados, a gente tem uma dificuldade dos surdos oralizados que não utilizam a Libras, né, como língua. Então, a gente tem essa dificuldade, sim, por conta da internet, muitas vezes, né? Então, o professor está dando aula, esse estudante não consegue fazer a leitura labial, a internet trava ou cai, ou esse estudante acessa por um pacote de dados, enfim. A experiência que a gente tem tido na universidade é fazer a transcrição dessas aulas, né? É um trabalho demorado, né, e árduo, mas a gente encontrou esse recurso como possibilidade de disponibilizar acessibilidade, por exemplo, para um surdo que é oralizado e que não utiliza a língua de sinais, né? Mas, assim, a gente também, como núcleo de acessibilidade, que é o SOI, nós também estamos nos reinventando no sentido de identificar qual a necessidade que aquele estudante tem, como que o professor está fazendo, para conversar com os professores no sentido de dar dicas de acessibilidade para esse estudante, né? Então, assim, por exemplo, nesse caso foi um desafio, né, que a gente teve como que a gente vai oferecer acessibilidade para uma pessoa surda, né, que não tem a Libras como língua, né? Então, assim, a gente também vai muito no sentido de conversar com esse estudante para entender e encontrar com ele também soluções. Então, junto do professor, junto do estudante, e a gente propõe e vê o que fica melhor para esse estudante em termos de acessibilidade, porque o importante é que ele tenha acesso ao conteúdo, e o mesmo conteúdo que os demais estudantes, só que de uma forma que atenda à necessidade desse estudante que tenha deficiência. Eu não sei se fui clara, né, porque dei uma volta, mas, enfim, eu acho que é isso. Obrigada, Ellen. A gente tem uma pergunta aqui da Gabriela para o Tenberg. Ela diz que é colaboradora do SOI e ela pergunta se você tem feito. Você disse que tem feito atendimentos, né? Nesse momento, atendimentos seriam remoto, e se você tem sentido alguma dificuldade em atender seus pacientes. Eu tenho atendido tanto remotamente como pessoalmente. Na verdade, meus atendimentos pessoais estão bastante limitados, somente para aqueles casos realmente que não tem outra alternativa em função de algumas questões, ou por conta de uma questão assim mais grave, de um paciente que realmente precisa daquele contato mais pessoal, mas eu tenho feito mais realmente remotamente, né, por celular, pelo WhatsApp ou pelo telefone. Eu atendo, inclusive, até
pacientes até no exterior. Eu tenho uns pacientes que foram para os Estados Unidos, e eu atendo até pelo WhatsApp lá nos Estados Unidos. Legal. Gente, então, até pensando na questão do horário, né, para depois também a gente não ficar só, assim, nós 4 falando, vai ser ótimo, né, maravilha, mas em respeito também ao momento da nossa 1 hora com a live, eu vou fazendo algumas amarrações daquilo que foi dito, né, então eu vou resgatar primeiro lá a fala da Ellen, quando ela diz uma frase central da Ellen para essa live é a questão do desenho universal. Como que cada um de nós precisamos aí ser sensíveis à questão do desenho universal. Então, se eu penso aí numa sala de aula, se eu penso em uma atividade que eu vou ofertar, como que eu contemplo aí a possibilidade de qualquer pessoa, independente da sua deficiência, ela sentir que aquele espaço, que aquela atividade é uma atividade acessível. Então, vai ter uma pessoa cega, vai ter uma pessoa com deficiência auditiva, né, vai ter pessoas com outras deficiências, outras necessidades especiais, e vão se sentir contempladas dentro daquele espaço, né? Uma outra questão também, que na verdade isso veio na fala também da Ellen, e que eu fiquei pensando assim, como que ainda tem pessoas que utilizam... não, foi na fala da Valícia, desculpa. Quando ela fala da questão do show, né? Lá do show que o cara foi fazer, o cantor foi fazer uma chacota, né? Com o intérprete, né? Como a gente ainda tem situações como essa na nossa sociedade, em que ter uma pessoa que necessita de um recurso de acessibilidade ainda é visto como se fosse algo diferente e que merece chamar a atenção, e chamar a atenção de uma maneira, muitas vezes, a evidenciar até um possível preconceito. Um preconceito, né? E muitas vezes um preconceito de fato, que em algumas situações é revestido por um desconhecimento, mas eu vejo que é pior ainda quando ele tem um conhecimento e a pessoa se utiliza daquilo, né, como dissesse assim, vou chamar a atenção para aquilo que é diferente, quando na verdade as pessoas com deficiência, elas não são diferentes, né, elas são o quê? Mais uma variedade de ser humano, né? A gente não tem que... O Gutenberg falava até assim, é comum as pessoas nos tratarem de forma diferenciada. Eu até entendo quando essa forma de diferenciada é um cuidado no campo da acessibilidade, mas ele não deve ser uma forma diferenciada para escancarar ou para dar visibilidade a uma diferença em corpos, que todos nós temos corpos que somos diferentes. Todos nós que estamos aqui somos diferentes. E a gente não tem que estabelecer relações um com o outro, evidenciando as marcas dos nossos corpos que são diferentes. Ou depreciativa, ou pejorativa, né, Daniela? Exatamente. Ou de uma forma negativa, porque evidenciar as suas características positivas é bom, mas evidenciar as suas características negativas não é saudável, né, gente? Exatamente, né? Até porque é isso, todos nós somos diferentes, e a pessoa com deficiência é mais uma forma diferente de ser e de estar no mundo, né? Uma outra questão interessantíssima, Valícia, que você trouxe é a questão da máscara dos surdos. Gente, quando começou essa questão da pandemia, os repórteres ficar na televisão com máscara, eu ficava angustiada. Gente, o surdo, como é que ele vai ter acesso à informação? Quem faz ali leitura labial? Gente, isso é uma ofensa para quem é surdo, né? Então, assim, e não tem legenda. Para a gente que trabalha no campo da deficiência, a gente se sensibiliza e se coloca muito no lugar do outro, mas eu vejo aqui pessoas que não participaram ou nunca tiveram acesso a esse tipo de discurso, a esse tipo de fala, que estão aqui, acho que cabe a cada um de vocês que estão nessa live, ou que as pessoas que vão assistir depois, a ter esse compromisso social, né, esse compromisso com esse desenho universal onde quer que você esteja, né. Uma outra questão que o Gutenberg fala também é a questão do adoecimento psíquico das pessoas com deficiência, como isso também
de alguma forma escancarou nessa pandemia, não que foi por conta da pandemia, mas já haviam tido algumas situações e a condição de isolamento intensifica aí as questões psíquicas ou os processos de adoecimento nesse momento. E me fez muito refletir, Utenberg, como que nós podemos criar espaços de fala, de diálogo, por meio remoto. Não sei, eu acho que ficou uma questão aqui e mexeu comigo também bastante, principalmente na condição de psicóloga, como que a gente pode criar espaços aí por meio remoto para estabelecer essas relações, essas trocas junto às pessoas com deficiência. Não sei, também, de repente, deixa aí uma pulga também atrás da orelha da Ellen, lá para o SOAP, né, para a gente pensar em outras estratégias. E, por fim, eu quero falar desse desconforto que a pandemia trouxe para a questão das pessoas com deficiência, seja por conta do uso, né, das mãos que as pessoas com deficiência usam por diversas formas, seja uma pessoa com deficiência visual para estabelecer contato com uma outra pessoa por meio da bengala, né, para poder se guiar, para ter um guia, a pessoa surda, né, também por meio ali da Libras, seja a pessoa, eu fiquei pensando também o surdo cego, né, que vai precisar ali da mão do outro para se comunicar, né, a pessoa cadeirante que precisa estar fazendo uso ali da cadeira de rodas, né, então muitas pessoas com deficiência utilizam essas mãos em objetos, e objetos que são compartilhados por muito, não só em objetos, mas também em pessoas, né, que são compartilhados por muitos. E cabe também a nós, né, pessoas sem deficiência, também estarmos sensíveis a isso, como que a gente pode estar nesse contato, permanecer nessa interação, mas também tendo uma atenção à higienização, né, quando a gente estiver diante das pessoas com deficiência, informar, né, dizer, não, vamos pegar aqui, já higienizei, né, então eu vejo que também é uma atenção que precisamos ter. E só para fechar, prometo, atenção às pessoas com deficiência que precisam ser hospitalizadas pela Covid, ou que vão acompanhando, ou que vão ser hospitalizadas por conta do coronavírus, né? Então, também fica o nosso compromisso, enquanto sociedade civil, pessoas sem deficiência e com deficiência também, de possibilitar maior quantidade de informações para as pessoas com deficiência que vierem aí ser acometidas de alguma maneira pelo coronavírus. Então, essas são as minhas falas, minhas pequenas palavras de fechamento, né? E conto com vocês para que a gente possa sair dessa live refletindo e também, de repente, pensando em outros temas, a partir dos desdobramentos que tivemos nessa live aqui, para a gente conversar futuramente, né? A Valícia, Utenberg, Ellen, querem fechar com algumas palavras finais? Bem, eu só quero agradecer, né, a você, Dani, a Valícia e o Utenberg, e a Caroline, intérprete de Libras, está interpretando, e a equipe do SOI também, e os estudantes que vieram nos prestigiar, dizer que nós estamos à disposição, que o SOI, né, ele é um serviço de orientação inclusiva da universidade, e que todo semestre a gente conta muito com o apoio dos estudantes de forma voluntariada para nos auxiliar na adaptação de materiais para as pessoas com deficiência visual. Infelizmente, esse ano, né, até o momento não foi possível por conta do coronavírus, mas que a gente fica ali localizado no bloco, qual é o bloco, meu Deus, já esqueci, bloco D. A gente fica lá no bloco D, e o telefone do SOI é o 33569724, e se você se sentir interessado, pode participar, a gente vai ser muito bem-vindo, e a gente vai ficar muito lisonjeado com a presença de cada um de vocês lá. Obrigada, mais uma vez. Valícia. Bom, eu só tenho a agradecer também, Dani, pelo convite, né, aqui de estar compartilhando com o Utenberg e a Ellen esse momento, né, de reflexão. A gente mata a saudade e esquece as coisas também, né,
mas eu tenho, pelo menos uma vez por semana, eu tenho ido à universidade, não tá acesso livre para todos, mas por vezes preciso fugir para corrigir os trabalhos, algumas coisas, eu vou para uma sala lá, mas tem com toda restrição. Mas a gente esquece umas coisas. No primeiro dia que eu fui, eu fiquei meia hora para tentar identificar a chave da sala que eu ia. Eu falei, esqueci a chave. Acontece. Né, a Caroline, pela interpretação, e acho que não foi tão rápido, desculpa se algum momento foi rápido, mas fica a dica, né? É importante a gente pensar também nas pessoas com deficiência e nesses pequenos detalhes que a gente compartilhou, essas pequenas experiências, mas que fazem muita diferença e farão a diferença daqui para frente em relação às boas práticas continuadas da inclusão das pessoas com deficiência também no âmbito educacional. São preocupações, não tem receita, no âmbito social, da saúde, do lazer. Então, na retomada, que a gente ainda não retomou, a gente está em um momento ainda muito crítico, eu acredito que vivenciaremos mais crítico ainda daqui para as próximas semanas, mas de pensar aí nas retomadas e no nosso papel também, enquanto pessoa, enquanto profissional, para a inclusão da pessoa com deficiência e acessibilidade também. Fico à disposição em outros momentos, em outros canais que a gente tem de comunicação também. Né? Um abraço, obrigada, bom revê-los. Obrigada, Valícia. Utenberg. Eu quero agradecer também pelo convite, por fazer parte desse grupo seleto, né, de mulheres. Olha só, eu, o único homem aqui Não, não é o único homem, não. Tem gente aqui. Ah, mas assim, eu estou participando aqui que foi... dos convidados, né? De qualquer forma, assim, é sempre um prazer estar junto com vocês, com a Dani, com a Valícia, a Ellen. E, assim, eu queria deixar um pedido, gente, principalmente para os alunos aí, talvez vocês que sejam um pouquinho mais jovens aí, não se distancie das pessoas com deficiência. Não tenham medo de oferecer ajuda para um deficiente. A pessoa deficiente, ela está ali passando por uma situação, muitas vezes, de sofrimento, e eu tenho observado que, diante da pandemia, algumas pessoas, inclusive, se queixam que as pessoas se distanciaram mais ainda delas. Então, assim, não vamos deixar que a pandemia agrave mais ainda esse isolamento, esse distanciamento entre as pessoas videntes, entre as pessoas que não têm nenhuma deficiência, em relação às pessoas que têm alguma deficiência. Não vamos comprar essa ideia de que realmente a gente não pode nem chegar e perguntar para a pessoa se ela está precisando de ajuda. Isso é desumano, né? Isso não é zelo, né? Isso é desumano. Então, assim, é claro que a gente pode sim se proteger, a gente não precisa ficar abraçando ninguém no meio da rua, né? Mas a gente também não precisa desprezar as pessoas com deficiência por conta da pandemia, né? Muito obrigada, Utenberg, obrigada, Ellen, obrigada, Valícia. Agradeço também a todos vocês que estiveram participando da nossa live, e só reiterando o convite, na próxima quinta-feira, provavelmente a nossa live vai ser no Instagram, às 4 horas da tarde. Então, a cada 15 dias a gente está por aqui no Meet, e depois também no Instagram, tá bom? Então, um grande beijo. Desculpa interromper, eu só queria fazer um convite. O SWAP está disponibilizando rodas de conversa online, né, com os psicólogos, e vai acontecer no dia 14 e 16/7. A gente está divulgando por meio das redes sociais, e aí é só quem quiser participar, ficar atento que está sendo pelo Meet também. Obrigada. Obrigada, Ellen. Gente, então, um grande beijo, grande abraço, e desejo que a gente brevemente se encontre presencialmente sem coronavírus, né? Sim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.